Já estou conectado. Então agora a gente vai começar a falar dos primeiros errinhos, né, que os alunos cometem nas primeiras aulas. Vou colocar só esse apoio peitoral aqui, é mais para conforto. Tá? Isso aqui não é questão de segurança, é mais conforto só para a alça não sair do ombro aqui. Então nós vamos falar das questões das primeiras infladas primeiro, né? Então vai ser questões mais básicas por enquanto. O vento está um pouco fraco, a gente vai usar o que tiver aqui a favor. Então a primeira coisa, primeiro erro básico que os alunos cometem é não posicionar corretamente a vela com o vento antes de fazer a inflada, né? Se a gente não estiver perfeitamente alinhado, o parapente bem posicionado com o vento, ele tende a subir torto, tá? Tende a subir de lado, né? Existe correção para isso, a gente vai fazer aqui também, mas a ideia é sempre fazer certinho, né? Então a gente vai fazer uma demonstração aqui do errado e do certo, tá? Então vamos lá. Toma. Estou perfeitamente alinhado, a biruta ali está mostrando o ventinho pra gente, né? Eu estou bem alinhado com ela. Se eu sair do centro da vela, então eu vou sair para a minha direita. Um lado aqui já começa a movimentar, eu já estou dando mais tensão de um lado do que do outro. Isso vai fazer com que esse lado está mais tensionado para subir primeiro, né? Então, se eu fizer o movimento aqui nessa posição, ela tende a subir torta, né? Ela vai de lado, ok? Então vamos começar de novo. Então nisso já vai começando a dificultar o controle, né? Ela já sobe torta, já exige uma correção logo na saída, né? Então vamos evitar esse tipo de situação, posicionando-se corretamente com o vento. Então vocês repararam, né, que é fácil visualizar se a gente está no centro do equipamento ou não, porque ele avisa, né? Um lado fica um pouco mais alto, então ele já vai avisando que vai subir primeiro, né? Então a ideia é fazer com que tudo suba, né, simetricamente, os dois lados. Tá? Só esperar aqui um ventinho de novo. Então a gente fez aquela primeira inflada, então a vela acaba mostrando, se você estiver fora do centro, qual lado vai subir primeiro, né? Dá para consertar? Dá, mas vamos evitar, né, nesses primeiros treinos, ter que ficar fazendo muita correção, né? Lembrando que a rampa às vezes vai ter mais coleguinhas do lado, vai ter muito espaço para fazer as coisas. Então quanto mais reta ela subir, mais estável, melhor. Tá? Vamos lá. Peguei o ar, esperar um ventinho. Agora eu estou posicionado mais ao centro, então ela vai subir mais retinho, né? Não vou ter tanta dificuldade. Então a pressãozinha entrando, como o vento está mais fraquinho, eu tenho que manter movimento, braço sempre esticado, né? Sem frear nada para não atrapalhar o movimento dela. Então começa o movimento, como é que ela já subiu mais reto, é mais fácil de controlar. Tá bom? Vamos parar de novo, repetir o processo. Então o primeiro erro normalmente é esse que o aluno comete. O mau posicionamento no equipamento faz com que ele suba torto, já exige vários outros movimentos juntos que a gente ainda vai treinando, né? Nos primeiros treinos não vai tendo muita malícia ainda. Então quanto mais reto o parapente subir, melhor, né? Outro erro comum que o pessoal no começo costuma fazer é pendurar demais nesse tirante A aqui, né? Acaba complicando um pouco o movimento da vela, tá? Lembrando, a partir do princípio que a gente tem que pendurar em todo o conjunto de linhas, né? Se eu pendurar só com a mão aqui no tirante A, ela não sobe com eficiência, eu provoco um fronte nela, eu fecho as bocas dela, tá? Então esse é outro erro básico que o aluno comete no começo, além do posicionamento com o vento, querer pendurar demais com a mão nas coisas aqui, principalmente no tirante A na hora da inflada, tá? A inflada, ela basicamente acontece com o corpo, né? A gente usa mais corpo do que a mão é para apenas um auxílio para levantar as linhas, né? Então se eu pegar com o dedo só e for levantando aqui, o efeito vai ser o mesmo, tá? Então vamos esperar um ventinho só para fazer a demonstração. Aí eu vou fazer puxando errado primeiro. Eu faço uma assim. Então se eu puxar com o ar no peito, não levantar a minha mão, a vela nem sobe, ela vai fechar as bocas e não sobe, né? Já prejudica a subida dela, principalmente no vento mais fraco, né? Então vamos lá, vamos começar aqui, um ventinho. Então se eu puxar no peito,
as bocas dela fecham lá em cima, ela não infla. Aí vira esse pano murcho, desengonçado, atrapalha a decolagem da gente. Tá? Então esse pendurar na mão também não funciona. A mão aqui é levinha, só levantando o ar. Vou recolher para ela na posição novamente. Só uma ajeitada nela aqui numa pré-inflada, nós vamos falar dela em breve. Pronto. Essa pré-inflada a gente dá uma puxada mais no peito mesmo, porque é só para ajeitar a vela, não é para ela subir mesmo. Tá? Então beleza. Então, acabamos de ver que se puxar o ar aqui no peito, as bocas fecham lá em cima, ela não infla, ela não configura a asa, ela não voa. Isso prejudica, ela fica murcha, vai caindo para os lados e tal. Então, quanto mais refinado esse movimento com o corpo e andando, levantando o braço, ela vai subir bonitinha, inflada, formato de asa. Né? Vamos fazer a demonstração do certo. Então, se eu puxar retinho, segurar só com o dedo nas linhas aqui e levantando as linhas, o parapente sobe. Não preciso fazer muito esforço, tá? Vamos lá novamente. Vamos ver, tá fraco, a gente vai fazer várias tomadinhas. Então, vocês já viram a diferença da leveza aqui na mão. O lance é puxar aqui soltando peso no conjunto de linhas. Se eu pendurar muito com as mãos aqui, vai me prejudicar na inflada, vou precisar do controle, não vou ter, uma correção às vezes, e não vou conseguir fazer, porque eu estou pendurando com a mão no tirante. Tá? Terceiro erro básico que o pessoal costuma cometer, aí a gente já vai fazer um movimento aqui, que é brigar com o movimento dela. Ela está indo para um lado e a gente indo para o outro, forçando a vela a voltar para cima da gente, sendo quando a gente que balança para debaixo dela, Então depois da inflada bem feita, tudo certinho, a gente tem um movimento no chão que tem que ser solto, A gente não pode ficar travado no chão. Então no voo a gente está sempre pendurado embaixo dela, Aqui no chão a gente também tem que se manter pendurado embaixo dela, Então vamos fazer a demonstração aqui, clássica dos primeiros erros que os alunos cometem. Beleza, vela bem posicionada. Então a gente já treinou, Vamos fazer esse treinamento, posicionamento com a vela, a inflada sutil, quando for invertida, quando for alpina também a gente vai fazer, quando for sem vento a gente vai fazer o sistema de alpina aqui, como é que funciona. Mas o princípio é o mesmo, é não pendurar com as mãos, Mesmo na alpina ou seja na invertida. Tá? É pendurar o corpo nela, Então tendo isso bem feitinho já, está inflando legal, está conseguindo estabilizar ela na cabeça legal, qual que é o próximo exercício? A gente virar e começar a nossa rota de corrida. Aqui eu não vou entrar em voo, apesar de a gente estar na beirada da serra aqui, eu não vou entrar em voo, vou correr só um pouco, só para demonstrar como que a gente tem que estar sintonizado com o equipamento. Se ele começar a tender para um lado ou para o outro, a gente tem que ir acompanhando e fazendo pequenas correções de trajetória. Normalmente o que o pessoal faz? Ela começa a ir para um lado, começa a querer trazer na força para o outro. É brigar com o equipamento. Brigou com o equipamento, não vai dar certo. Então vamos lá. Pegar um ventinho. Aí. Então beleza, estou no centro da vela, estou bem posicionado, estou bem encaixado na selete para fazer a minha inflada. Então já vou fazer a inflada jogando o corpo para trás, levantando o ar até chegar na cabeça. Então, chegou na cabeça, estabilizo ela, virei postura. Se ela começa a tender para o lado, então eu vou jogar ela para a direita e eu começo a correr para a esquerda, normalmente ela vai fazer isso aí, ó, vai cair, não vai resolver nada, Então a gente fazer o movimento contrário com ela não é vantagem, é estar solto e não brigar com o movimento. A gente vai com ela no primeiro momento e vai fazendo correções na rota, mantendo a nossa rota que a gente quer, Vamos fazer mais uma vez.
Vamos recolher, vamos pôr lá, vai ser mais fácil. Então recolho na flor, me posiciono novamente. O vento, apesar de estar fraco, ele está oscilando um pouquinho a direção. Então isso faz com que o parapente sinta esse movimento em cima, né? E transmita para a gente embaixo. Então, essas primeiras aulas, basicamente o que a gente tem que pegar é a sensibilidade tanto nos braços quanto no corpo, né? Esse movimento solto, penduradinho nela, tá? No começo todo mundo é muito rígido, é muito duro, briga com os movimentos, né? Quer fazer ela ficar parada, estática na cabeça. Não fica, não tem jeito. A não ser que for numa beirinha de praia, numa condição muito tranquilinha, não tem como. Então, vamos lá. Então esses primeiros treinos vai até parecer meio frustrante, porque é muito movimento acontecendo ao mesmo tempo. É inflada, um controle de velocidade com a mão, ao mesmo tempo tendo movimentação embaixo com as pernas, né? Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai no passo a passo, no ponto a ponto, né? Vamos preparar o equipamento. Beleza, o equipamento está pronto. Então beleza, falamos de 3 erros iniciais. Mau posicionamento na vela, ela sobe torta. Já me exigi correção. Eu puxar o ar no peito, ela não configura a asa, né? Ela fecha as bocas e não infla, né? Não sobe com eficiência também, né? E já depois do movimento, brigar contra o movimento dela, né? Não sintonizar, ela está indo para um lado e você está querendo ir para outro, tá? Começando novamente. Então, já falamos de 3 pequenos erros básicos, né? Hoje, como a condição do vento está fraca, pequenas rajadas e tal, não dá para ficar mantendo ela muito parada no lugar, a gente tem que manter o movimento, né? Isso é muito importante, principalmente no início, a gente vai fazer sempre o exercício com certo movimento para manter ela voando mais fácil, tá? Então o movimento é importante, a postura do corpo é importante, né? Depois que vira, a gente jogar o peso para frente na barriga, o braço para trás e controlar aqui atrás. Quantidade de freio vai depender da situação, do momento. Então por isso que a gente, né, já sempre fica enfatizando que é treinar muito a sensibilidade, esses treinos de chão para pegar essa sensibilidade. Entender quando ela está correndo, eu tenho que frear mais. Entender quando eu estou freando muito e ela está perdendo velocidade, eu preciso aliviar o freio. Então achar o ponto certo para o momento certo, tá? Então agora vamos tentar fazer uma aqui, já fazendo o procedimento todo certo. Então, só mais uma coisinha de fazer, vocês vão reparar como a gente está pendurado aqui na linha da cintura. Né? Estamos aqui pendurados aqui na linha da cintura. Quando eu estou de frente já para o movimento, que eu não enxergo mais a vela, tem 2 opções, né? 2 opções não, a gente tem que fazer 2 opções. A gente pode dar umas olhadinhas de lado nela para ver a posição, mas sem sair da postura, tá? E aqui no quadril pegar a sensibilidade, qual lado está com mais pressão, o lado que está com menos pressão. O lado com mais pressão é o lado que está fazendo a curva, né? É esse lado que eu vou segurar enquanto eu faço o movimento de correção embaixo. Então é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a ideia é pegar essa sensibilidade no corpo aqui, no quadril. A mão vai ser uma coisa muito sutil. Se exagerar, né, eu vou fazer aqui um exagerando. Se exagerar, ela também não responde. Então vamos lá. Toda vez que eu exagerar no freio, eu vou matar a vela, eu vou tirar a energia dela, ela vai cair, né? Então a gente tem que ter uma fluidez no movimento. Esperar outra bufa. Então, um ventinho fraquinho, mantendo o movimento. Beleza, estou bem posicionado, bem alinhado com o vento, segurando o meu ar com sutileza, porque eu não quero pendurar nele. Vamos começar o movimento.
Comecei o movimento, chegou na cabeça, soltei o ar, virei postura. Então, quantidade de freio suficiente para ela não correr. Se eu frear demais, a mão lá embaixo, e continuar correndo, eu mato a vela, né? Então, eu exagerar no freio não é interessante. Né? Mesmo que eu continuasse correndo, ela não ia voar, porque eu matei a vela. Vamos lá de novo. Agora vou deixar ela solta, só para vocês verem o que acontece quando ela toma um front. Então, nessa última inflada, a gente fez tudo certo, estava no centro, puxamos certinho, viramos na hora certa, com a vela bem posicionada na cabeça. Porém, na corrida exagerei no freio. Não deixei a vela desenvolver velocidade, ela não vai entrar em voo, né? Mas também se eu levantar a mão de uma vez, vamos fazer agora, ela pode passar também da nossa cabeça e correr mais que a gente. Também não vai entrar em voo. Ela vai tomar um colapso. Front stall. Então beleza, galera, o vento tá muito fraco, tá difícil de fazer invertida. Mas vamos já fazer aqui uma instruçãozinha já emendando a decolagem alpina. Decolagem alpina dos Alpes mesmo, a gente já sair de frente, já sair com velocidade. Uma decolagem ótima para quando não tem vento mesmo, né? Então vamos lá, vamos fazer a pegada. Então basicamente a mesma coisa, né? O mesmo fundamento da investida da alpina. Tá no centro da vela. Vou fazer a pegada aqui, que a pegada muda um pouquinho, que a gente está de frente, né? Batoque na mão. Batoque sempre virado para a gente aqui na posição certa. Passo o braço por baixo dos tirantes todos. E pego o ar aqui em cima. Só o ar principal. Só o que pega mais no meio do equipamento. Tá? Beleza. Mesmo fundamento, né? Então a mesma coisa. A ideia é a gente não ficar puxando o ar para frente. Se eu puxar o ar para frente, ela vai fechar as bocas, não vai inflar, não vai virar asa. Tá? Então, é basicamente o quê? Puxar com a barriga mesmo. Movimentar e levantar o braço. Manter esticadinho o tirante aqui. Né? Então, qual que vai ser a sensibilidade? Como eu não estou vendo a vela. No começo da puxada, ela sobe lenta e um pouco mais pesada. A partir do momento que ela vai chegando na cabeça, ela vai ganhando velocidade, você vai sentindo ficando mais leve aqui no quadril. Né? O peso vai começando a cair para frente. É a hora que pode soltar o ar e já pôr a postura com os braços para trás para continuar na rota de corrida para decolagem. Tá? Então a gente fez ali a corrida exagerando o freio. Ela não corre, ela não anda, não decola. Eu vou fazer a corrida agora, fazer a inflada, tudo certinho. Fazer a corrida agora deixando ela passar, com a mão muito alta no freio, nada. Né? Ela vai passar e vai tomar um fronte. Também é perigoso isso na decolagem. Se chegar na beirinha do barranco demais, ela toma esse fronte, a gente cai. Né? A gente não voa. Tá? Então vamos lá. Pegar aqui a decolagem. Garantir que estou bem posicionado no centro. Então eu vou treinar aqui a sensibilidade aqui, ó, pegando na ponta do dedo, ó, só o dedão, leve tensionada. Eu estou vendo que está tensionado por igual. Beleza, eu sei que eu estou no meio do equipamento. Então vamos começar a inflar. Começa o movimento firme. Venho trazendo a vela, chegou na cabeça, soltei. Ela já atendeu, eu já vou com ela para o lado, freio para o lado que precisa. Se eu largar ela muito solta, ela me passa. Tá? Então agora a gente está falando também de intensidade de freio, né? Segurei muito, morreu. Segurei nada, me passa. Principalmente que não tem vento nenhum, ela vai ganhar muita velocidade. A não ser que a gente corra muito. Mesmo assim, se levantar a mão demais, a gente não consegue acompanhar, tá? Então a gente vai começar a pegar, nesses primeiros treinos, a ideia é estar pegando todo esse movimento, posicionar com ela, fazer a inflada com suavidade no corpo, soltando o peso do corpo, né? Sutileza nos braços, movimentação com a mão leve, né? O peso que a gente sente no batoque aqui é muito leve, é 20 gramas, 50 gramas de peso, né? Com a ponta dos dedos é possível comandar, tá? Então a gente vai refinando todo esse movimento para fazer o certo, né? Então são vários pontos que tem que estar redondinho, bem treinados, para que a coisa aconteça legal. Lembrando que isso demanda tempo, treinamento, não é com 3, 4 treinos já vai estar com a sensibilidade apurada, é bastante treinamento mesmo, tá? Vamos lá posicionar de novo. Então vamos lá, continuando.
Então a gente acabou de fazer uma inflada alpina, né? Vocês viram que é só movimentar. Durante o movimento eu estava conversando. Tem que estar respirando, tem que estar relaxado mesmo. No começo é difícil, né? A gente fala para o aluno, relaxa, solta o corpo. Tem uns que até quer bater na gente, né? Porque não consegue, né? Então é isso, tá, galera? Os primeiros treinamentos, pegar esse posicionamento, inflada certinho, usando bastante corpo, né? Tanto na invertida quanto na alpina. Vocês viram que com o braço aqui eu não faço força nenhuma, né? É só o movimento até que chega em cima e eu solto. A gente apoia o ar aqui, mas para o tirante não machucar o braço da gente na inflada, tá? Nas velas mais novas é só sair correndo que elas inflam, tá? Falamos do exagero do freio, não deixa a vela voar. Fizemos agora, deixando a vela toda solta. Ela passa, corre mais que a gente não dá conta de decolar também, porque ela vai passar e vai fechar, né? E agora vamos falar um pouco da correção lateral. Como aqui está com pouco vento, está com muita correria, tá até um pouco difícil de demonstrar isso, né? Sem que decole aqui, tá? Mas vamos tentar, né? Então vamos fazer a inflada alpina novamente. Eu vou deixar ela tender para o lado e vou fazer a correção. Então sempre que eu tiver um movimento de frente, tá? Na invertida a gente vai fazer no momento certo com o vento certo. Toda vez que eu estiver movimentando de frente, o parapente está andando para o lado, primeiro momento a gente começa o movimento para frente e para o lado junto com o parapente, freando o lado oposto. Então é igual a direção do carro, né? Se eu quero ir para a esquerda, eu vou frear só a esquerda e levanto a minha mão direita, e vice-versa. Quero ir para a direita, levanto minha mão esquerda, freio só o lado direito. O parapente, um detalhe importante que tem que ser ressaltado, ele tem um delay de resposta de comando, tá? Ele não vai atender o comando imediatamente, principalmente no chão, que ele não está com total pressão, né? A não ser que esteja um vento muito forte, aí o comando fica mais sensível. Mas nesse caso, com o vento fraco, se eu não manter muita velocidade, para ele manter muita pressão, o comando demora um pouco para responder e fica mais leve, né? Então é muito importante a gente treinar a sensibilidade, coisa que a gente está falando desde o comecinho, né? A sensibilidade no quadril, sensibilidade do peso da mão, tá? Não tem posição certa, freia tanto que isso aí vai estar sempre bom, não existe isso, né? Uma hora mais, uma hora menos, tem que ir sempre ajustando de acordo com o movimento e com o voo, tá? Eu vou pegar aqui novamente a decolagem. Então beleza, vamos fazer a inflada alpina novamente. Agora vamos fazer todo o procedimento certinho, né? Se tender para algum lado, vocês já vão ver alguma correção acontecer. Beleza? Tem uma pressãozinha. As bocas dela estão um pouquinho fechadas, mas no movimento elas vão abrir. Então começa o movimento. Tá vendo que eu dei uma folguinha na linha aqui? Para esticar no movimento, já gerar uma energia logo na saída. Vamos lá. 3, 1, 2, 3. Começa o movimento. Braço bem esticado. Chegou na cabeça, postura, pouquinho de freio. Se eu continuar correndo, eu vou decolar. Como a ideia não é decolar, eu vou parar aqui. Se eu chegar um pouquinho mais na frente, ela decola. Então eu vou freando. Como o vento está fraco, ela demora a responder, né? Então se eu continuar freando, ela cai. Então se eu continuasse correndo mais um pouquinho, já decolaria. A ideia não é decolar ainda. Então viu o posicionamento certo. Eu vou fazer uma mais lá de cima agora, que aí vou conseguir fazer um voozinho até chegar no C aqui. Então vamos lá, galera. Tomei mais distância aqui para não ficar muito na beirada da serra, para não entrar em voo, né? Para dar tempo de mostrar essas questões aqui. Então, só enfatizando, com relação a vento fraco, a gente tem que manter movimento, tem que ter velocidade, senão a vela não se mantém cheia mesmo, né? Não tem vento relativo suficiente para mantê-la com o shape inflado, né? Ainda tem um ventinho, mas está muito fraquinho. Então eu vou repetir a alpina mesmo, para a gente fazer esse movimento, né? Manter trajetória até a decolagem, né? Então se ela sair da trajetória, a correção sendo feita devagarinho, com calma e com movimento, né? Então a gente sempre posicionando, mantendo o movimento para frente e para o lado, né? Sempre precisa andar para o lado, não é parar o movimento e andar para o lado, é para frente, continua movimentando e vai movimentando de lado, fazendo leve correção do lado que precisar, né? O lado que estiver indo, tá? Então vamos lá, sem exagerar nos comandos. Como tem pouco vento, a gente tem que manter movimento, né? E o comando fica um pouco menos responsivo, ele demora um pouco mais para responder o comando mesmo, tá? Então, vamos lá. Estou no centro. Estou no centro da vela. Certinho.
começo o meu movimento. Comecei o movimento, braço esticado. Agarrou aqui. Acontece também, dá umas agarradas de vez em quando. Se agarrar, subir torta, para, aborta, né? Ajeita, começa de novo, não tem problema. Com vento fraco, é fácil de abortar uma decolagem. Com vento forte, na aula de vento forte, vocês vão ver que já não tem tanta facilidade assim. Tá? Então, a linha agarrou aqui na hora. Beleza? Vela posicionada. Vamos lá fazer a nossa alpina e nossa corrida. Né? Os primeiros treinos a gente fala que é taxiar a aeronave no chão. Né? Aprender a pilotar lá no chão primeiro. Depois no voo fica até mais fácil porque não tem o chão para atrapalhar o movimento. Tá? Então vamos pegar bem esse movimento no chão para não atrapalhar as decolagens. A decolagem sempre sai bonita. Vamos lá então. No 3, 1, 2, 3, comecei o movimento. Ela está subindo, soltei, pressãozinha na mão, postura, braço lá atrás, bem controlado, suave. Se eu quiser correr, solto mais o peso, ela começa a acelerar. Não quero correr, vou baixando a mão. Né? Se ela for para o lado, levanta a mão direita, freio só a esquerda, movimento para debaixo dela. Chegou na cabeça, segura o freio novamente. Tá? Mesma coisa. Sempre para frente, para o lado o movimento, pendurando na barriga. Tá? Vou parar por aqui. Se eu continuar correndo, ela vai decolar. Mato a vela, freio tudo, eu mato ela, ela cai. Só recolher e repetir o processo todo de novo. Vamos lá. Vamos lá. O vento está oscilando um pouquinho aqui. Então, beleza. O vento está aqui nessa posição. Né? Se eu sair dessa posição e vir um pouco mais para o lado, eu vou estar saindo do centro do equipamento. A tendência dele é subir torto, tá? É subir desalinhado, né? Então, se eu fizer esse movimento, do jeito que está aqui, olha como é que ela sobe torta, tá? E ela continua torta se eu não fizer correção nenhuma, né? Então, para evitar já muita coisa aqui no começo, né? Exigir muito movimento, muita correção, ainda mais com o vento mais fraco, né? A gente faz o quê? Vamos centralizar, vamos fazer tudo certinho. Centraliza com o equipamento, sempre com calma. Nunca tenha pressa para decolar, né? Prepara tudo certinho, tenha certeza que está tudo certinho, bem posicionado com o vento, bem direcionado com a vela, para fazer essa inflada já sair bonita. Essa inflada já sair bonita, metade do caminho está andada, ela chegou na cabeça voando, né? O resto é manter o controle dela, tá? Então é isso aí, galera, a gente está fazendo aqui essas movimentações, aí agora você viu que eu não movimentei certo, saí do centro da vela inflada, ela subiu totalmente torta, exigiria uma movimentação muito intensa minha para fazer correção, ocupar, né, muito espaço da rampa para fazer essa correção, então não é interessante isso, porque vai ter mais coleguinhas para decolar na rampa eventualmente, né, então a gente não tem tanto espaço assim para ficar fazendo as coisas, né, na rampa, tá? Então por isso que a gente treina em lugar aberto, lugar amplo, para vocês terem esse movimento todo no começo, né, para pegar bem essa sensibilidade, tanto da inflada, dos comandos, do posicionamento do corpo, a sensibilidade do quadril de se manter pendurada, levemente pendurada na vela, né, dosar mais peso, menos peso, é muita coisinha, tá? Então no treinamento com vento fraco, né, vocês repararam que eu estou fazendo muito alpina, a gente chegou a fazer algumas invertidas aqui, né, mas a alpina eu julgo a mais fácil, quando não tem vento ou vento fraco, tá? Tem gente que prefere não fazer alpina porque não está vendo a vela na hora que está inflando e tal. Não tem problema, desde que você tenha confiança e treine o suficiente para puxar sem vento na invertida, não tem problema, né? Tudo tem que ser treinado, tá? Mas a alpina é um recurso muito bom, né? Para quem treina ele bem treinadinho, é um recurso muito bom para quando não tem vento. Então eu não estou olhando a vela, mas eu tenho a sensibilidade toda, né, no quadril e nos braços, né? Então eu treinar a minha sensibilidade para eu não ter que ficar olhando para a vela mesmo, tá? Agora tem até um ventinho melhor. Então beleza, a gente fez essa inflada torta, agora eu estou bem posicionado, né? Então tanto na invertida quanto na alpina,
A gente vai fazer o lance aqui de não puxar o braço para frente, senão ela não sobe, né? Se eu apoiar demais aqui no tirante A na mão, ela não vai subir, ela vai fechar as bocas, tá? Então, mais ou menos isso aqui, né? Se eu puxar para baixo, ela não vai. Ela briga, mas olha lá, não acontece nada, né? Então, sem briga aqui na mão, tá? Tanto invertida quanto alpina, suavidade, tranquilidade, tá? Vou só arrumar ela aqui rapidinho. Então, beleza, fizemos a inflada errada, né? Puxando o A para baixo, a vela toda murcha vira um pano murcho ali, não acontece nada. Vamos fazer a inflada certa, então. Pego aqui meus tirantes, apesar de ter um ventinho, ainda vou continuar na alpina aqui, só para a gente não sair do contexto, tá? Então, uma inflada alpina que eu não estou enxergando o equipamento, só mantenho esticado o tirante, tá? Sempre para cima, para não machucar meu braço aqui na hora que eu for inflar, né? Se eu largar tudo solto aqui e correr, ela vai inflar. É às vezes até mais eficiente se eu pegar o ar, né? Porque aí eu não atrapalho, tá? Mas o ar aqui, ó, só com o dedo, não preciso agarrar nele com a mão inteira, só seguro aqui, apoia com o dedão, já é o suficiente só para manter ele para cima, tá? E começo o movimento. Então, se eu estou bem no centro, né, vai subir certinho. Se eu não levar minha mão para frente, ela vai subir redondinha, vai subir inflada, né? Então, só posicionando o braço em cima aqui e movimentando. Movimentei, chegou, soltei, postura. Ela começou a atender, eu vou com ela freando levemente o lado que eu não quero, que eu quero ir, né? Então ela está indo para a minha esquerda, eu vou freando à direita e vou andando para debaixo dela, posiciono embaixo dela. Como tem um ventinho, eu consigo até dar uma paradinha, tá? Se eu frear demais, ela vai querer cair. Se eu levantar a mão demais, ela vai tender a querer me passar. A gente vai dosando a mão e o movimento, solto, leve e constante. Parar aqui. Então beleza, galera, vamos encerrar os treinamentos. Esses treinamentos de vento fraco, a gente foca mais no movimento, um treino mais curto, para não se matar demais também, porque o vento fraco ele é mais difícil um pouquinho mesmo, que tem que ficar correndo, né? Então, mas esses treininhos de vento fraco é bom porque a gente vai ter decolagem com vento fraco, rampas que não tem predominante de vento, né? Então é bom a gente estar com uma gama de decolagens na mão. Então essas decolagens com vento fraco, seja alpina, seja na invertida, a gente falou os pontos principais aqui, né? Não puxar o ar no peito, tá bem centralizado com o equipamento e com o vento, né? Acompanhar o movimento do equipamento já que depois que ele já está inflado e voando, né? Taxiando, né? Já acompanhar esses movimentos, fazer o controle na medida certa, tá? Mas basicamente vento fraco é isso, tem que manter o movimento, né? Manter essa sensibilidade, lembrando que todos esses treinos, peso da mão, quantidade de freio, entender esse movimento, vocês não vão entender na primeira, segunda aula, tá? Vai ser no decorrer de treinamento, lá para quinta, sexta aula começa a ficar um pouquinho melhor, né? Começa a entender um pouquinho mais, ainda vai estar duro, né? Não vai estar ainda brigando um pouco com os movimentos do equipamento, né? Numa condição de vento forte a gente vai mostrar, né, melhor essa situação de briga com o equipamento, né? Que com vento fraco brigou, ele cai, não voa mais e é isso, né? Com vento forte ainda dá para recuperar, dá para fazer alguma coisa, ou até tomar um arrastão, se errar demais, tá certo? Então esse é o treinamento básico de vento fraco, pode ser na alpina, tanto na invertida, a gente fez os dois aqui, né? O importante é manter o movimento e a sutileza no comando da mão, para não nem exagerar e nem deixar ela solta demais, né? A gente viu os dois casos. Freou demais, ela não voa, se eu soltar ela me passa também, não voa, ela fecha na frente, beleza? Essas aulinhas é sempre bom estar acompanhado do instrutor, nunca esqueçam disso, não façam em casa sozinhos. Até a próxima.